Mateus 8,18 As dificuldades do discipulado. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura dos dois endemoniados. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gerzesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Você pode ser um desses que quer seguir Jesus, que quer fazer o discipulado. O escriba, aquele que tem grande conhecimento da palavra de Deus, mas a palavra teórica. Você fez teologia, conhece muito disso, ouviu muitas pregações, ouviu na internet, no rádio, numa escola, num seminário, mas ainda não sabe o que é de seguir Jesus. Jesus diz para esses que o preço é alto, por isso ele não aceita o escriba. O escriba era alguém que estudava até 12 horas por dia, tinha um grande conhecimento da lei, e escrevia leis, E escrevia a respeito da própria palavra, escrevendo a própria palavra. Se ele fosse um escriba copista. Ele era uma pessoa letrada. Muitos são letrados e querem seguir Jesus, mas não sabem que o preço de seguir Jesus é largar o seu conforto, que o preço para seguir Jesus é sair da letra e ir para um relacionamento direto com Jesus. E Jesus diz que ele vai perder tudo, porque ele não vai ter onde reclinar a cabeça, ele não vai ter um lugar de dormir, de descanso. Esse é o preço para seguir Jesus. Ao outro, ele quer resolver algo primeiro. Ele tem que solucionar algo da vida dele primeiro. Os cuidados desse mundo, ele tem que ter uma poupança, ele tem que ter um bom emprego, ele tem que passar no concurso público, ele tem que aposentar, ele tem que fazer isso ou aquilo primeiro, para depois seguir Jesus. A esse Jesus diz: Deixai os mortos
sepultar os seus mortos. E aqueles que já são discípulos e estão no barco, mesmo que Jesus tenha mandado você ir, pode haver uma tempestade. Jesus vai estar ali tranquilamente esperando para ver o que você vai fazer com essa tempestade. Aqueles primeiros que foram heróis da fé, eles se apavoraram e Jesus perguntou. Jesus dormindo, eles o despertaram, por que vocês não repreenderam? Ó homens de pouca fé, por que vocês não fizeram isso e aquilo? Eu não treinei vocês? Vocês também têm poder sobre a tempestade, sobre o tempo, sobre o fogo, sobre as coisas da natureza. O crente tem esse poder se ele falar com fé. É claro que isso não está escrito no texto, mas eu estou falando num contexto escrito. Jesus repreendeu eles falando que eles tinham pouca fé. Quer dizer, eles tinham passado pelo ensino, que eles tinham poder sobre a chuva, sobre fazer chover e parar de chover, sobre a tempestade, sobre acalmar os ventos, sobre todas essas coisas. E Jesus tem o poder de acalmar os ventos na sua vida. Ele tem o poder de acalmar a tempestade na sua vida. Basta que você fale com fé. Se você é um discípulo de Jesus, use o nome de Jesus. E havia ali 2 endemoniados. Nesse texto aqui fala que é 2. E ninguém podia com ele, todo mundo tinha medo deles, ficava amarrado em correntes. Então Jesus repreende aqueles demônios. E aqueles demônios pendem para ir para os porcos. Jesus permite. Os porcos era algo proibido para os judeus, era algo que era uma maldição. Mas os samaritanos, nesses lugares aqui, estão criando esses porcos. Esses homens aqui estão criando os porcos. Então, esses homens de Gadara, estão criando os porcos e vivendo disso, fazendo um grande comércio. Aqui havia milhares de porcos. Jesus permite que esses demônios entrem naqueles porcos, eles matam todos aqueles porcos, lançando ele no mato, no mar, sai por despenhadeiro, mato afora e cai no mar. E morrem todos afogados. E ali morre o sonho do fazendeiro, morre o sonho daquelas pessoas. E assim é Jesus. Para Jesus muitas vezes tirar o demônio da sua vida, para tirar o demônio que tem te perturbado, as coisas ferozes, os homens ferozes, as correntes para quebrar. Muitas vezes você vai ter que largar o crime, as drogas, o comércio ilegal, as coisas que não agradam Jesus. E seu sonho de oferir riqueza ilícita vai por água abaixo. Muitas coisas têm que ir para a água abaixo, para Jesus ser Senhor da sua vida e você sentir-se salvo. Muitas coisas têm que ir por água abaixo para que os demônios saiam da sua vida. E Jesus ali opera uma grande libertação daquele homem e aquele povo daquela região ali expulsa Jesus. Não quer Jesus, não. Eles querem viver sem Jesus porque eles podem ganhar esse mundo aqui, mas Jesus não. Eu te aconselho a viver com Jesus. Esse mundo é seu, é meu, mas o mais importante é o outro lado, é lá, para lá que nós estamos indo. E muitas coisas desse mundo aqui nós podemos fazer, é o que diz o apóstolo Paulo, mas não nos convém. É necessário que aquelas coisas que não nos convenham, nós as deixemos para servir Jesus. E muitas vezes Ele vai cobrar a nossa riqueza, Ele vai cobrar o nosso sustento, aquilo que nós temos viver e vivido para aquilo. Mas Jesus tem algo melhor. O livramento, a libertação, a salvação, a vida eterna. Aquele que quer seguir Jesus, então o siga deixando os mortos para trás, deixando os cuidados da vida para trás, as riquezas, se necessário for, e o conforto. É assim que nós devemos seguir Jesus, prontamente. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ouvir. Dê um joinha, compartilhe.
se inscreva nesse canal e acione o sininho.